Olá, amigos da TV Nova Luz. Que saudade estamos de vocês, meus irmãos, porque temos acompanhado o nosso chat, temos acompanhado, conversado a respeito, mas muitos programas foram sendo repetidos. E agora nós estamos com essa oportunidade de começar uma nova temporada. A pandemia nos colocou todos dentro de casa, especialmente eu, idade de risco, e aí nós vamos fazer esse programa experimental e, se vocês gostarem, nós vamos dar continuidade. Estamos entrando no ar com o programa Viver e Transformar. Vamos passar a palavra para a Rosália, que ela sempre prepara os nossos trabalhos com a sua música maravilhosa, trazendo momentos muito bons para os nossos corações, não é assim? Vamos lá, Rosália. Olá a todos, uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E durante a pandemia eu tenho meditado muito. Uma vez eu estava um pouco desanimado, olhei para o céu e vi uma borboleta voando, e aí eu pensei que, na verdade, essa transformação é de todos nós precisamos aprender com a natureza. E aí veio a inspiração para compor uma música, então vou apresentar uma música inédita para vocês essa tarde. Vamos lá. E lá do céu vem a lição do ser que um dia rastejou e hoje foi em voo leve, a liberdade, a amplidão. É preciso coragem de amar o mais que possa amar, e ser afeto nesses dias é revolucionar. E lá do céu vem a lição do ser que um dia rastejou e hoje pousa em voo leve, a liberdade, a amplidão. É preciso coragem de amar o mais que possa amar, e ser afeto nesses dias é revolucionar. Por isso acalma coração, o amanhã já vem, que a esperança mova o dia e que te leve mais além. Por isso acalma coração, o amanhã já vem, que a esperança mova o dia e que te leve mais além. Isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar, isso vai passar. Toda crise oportuniza um novo começar. Muito bom, Rosália. Com certeza, meus irmãos, isso vai passar, como tudo passa, e tudo tem um significado muito grande na nossa vida. E o tema que nós escolhemos para conversar a três é sobre insegurança e crises. Esse texto é muito interessante, de Joana de Ângeles, que traz para nós a certeza de que crises representa transformação, crise representa sofrimento, e a insegurança, ao contrário, a insegurança traz violência, traz tristeza, depressão, a insegurança traz ansiedade, né? Mas nós já estávamos assim antes da pandemia. Nós já estávamos vivenciando um processo de muita insegurança, muita violência, e agora também nessa transformação com esse mundo viral que nós desconhecemos, né? Que todo vírus
ele tem a sua pedagogia própria para nos ensinar. E aí nós estamos vivendo também tempos de insegurança. Então, como transformar tudo isso em esperança, como disse a Rosália? Aí eu vou passar a palavra para a Soninha, e depois a Rosália volta para falar sobre a música dela, que a gente usa essa didática também, porque ela fez uma letra maravilhosa. Lembrou de uma borboleta, que é o símbolo da espiritualização, né? Porque a borboleta começa como uma lagarta, arrastando pelo chão, e depois abre as suas asas. Não é isso que nós queremos? Então, Soninha, está com você a palavra agora sobre insegurança e crises. Isso mesmo, boa noite a todos, né? É um prazer imenso estar aqui mais uma vez. Realmente estava com saudade de estar novamente juntos. É interessante, né, Leila? Porque a música da Rosália realmente tudo a ver com a gente, né? Muito inspirada, muito legal. Eu vou deixar para ela comentar. Mas quanto às questões da crise, né? Se a gente for buscar o significado da crise, a crise é realmente esse momento de mudança. É um momento anterior a alguma coisa que vai trazer uma evolução, né? Então, é o momento anterior à evolução. Então, durante a vida, a gente vai passando por diversas crises, né? Aquela crise do crescimento, a crise da adolescência, a crise do casamento, onde você começa a querer casar, se juntar com o outro, com quem eu vou casar, como é que vai ser, se vai dar certo, se não vai dar certo. Só que a gente, de uma certa forma, durante toda a nossa vida, a gente vai aprendendo a sentir ou a se iludir de que tem o controle das coisas. Então, eu posso planejar, eu posso ver como é que eu vou fazer, isso vai acontecer assim, quando eu fizer isso, eu vou entrar para aqui. Só que, de repente, acontecem algumas crises na nossa vida que a gente não tem controle de mais nada. Essa é uma delas. A gente não tem. A gente começa a descobrir que precisa ficar sozinho, né, que vai se afastar das pessoas, do convívio com os amores, às vezes do trabalho, você começa a não ter mais certeza do que vai acontecer, você não controla mais. E, além disso, você depende do outro, você depende dos governantes, por exemplo, dos líderes dos países, que vão tomar a decisão do que vai acontecer ou não. Você acaba percebendo que, por outro lado, você também não depende do outro, porque você tem que viver sozinho. Então, é muita coisa. E quando você já tem uma tendência à insegurança, né, a ser inseguro, que é uma questão independente da crise, isso se torna mais difícil. Quando você é mais inseguro, é diferente de incerteza, né? Porque a insegurança é um estado emocional que depende muito do teu jeito de ser. A incerteza já é um pouco mais de fora. A gente não sabe até quando a gente vai poder ficar, se a gente vai poder sair, se a gente vai poder sair novamente, como é que vai ser esse novo normal que todo mundo vem falando. Então, é em cima dessas coisas aí que a gente pode continuar conversando, né? E a Rosália trouxe essa música que tem tudo a ver com essa questão da borboleta, que nós estamos ainda na fasezinha da lagarta, né? Nossas Com asinhas certeza. já estão saindo, viu? A gente está ainda nesse processo, talvez começando a nossa crisálida, né? Começando a nossa transformação. A página Inseguranças e Crises, da Joana de Ângeles, é uma página assim, bem, bem densa, né? Com palavras bem complicadas, que a gente pode acompanhar a página com o dicionário ao lado. Mas a página nos informa assim, conteúdos essenciais para a gente passar por esse momento, que é um momento histórico, né? No nosso século, nós ainda não havíamos vivido isso, né? Nas nossas existências agora, enquanto Leila, enquanto Sônia, enquanto Rosália, enquanto você, nós não tínhamos passado por uma experiência que é uma experiência
mundial, uma experiência nos convidando a voltar para os nossos casulos, mas para a gente ressignificar esses espaços, ressignificar o espaço com a nossa família, ressignificar o nosso trabalho, ressignificar o nosso consumo, né? Da gente repensar o que é necessário para a nossa existência. Então, é um convite que a espiritualidade tem nos dado para esse repensar. É interessante também a gente refletir nesse isolamento social, não como apenas algo positivo, né? Mas como também todo o nosso fazer durante esse isolamento social tem sido para reduzir danos. A gente também tem que começar a compreender, e a Sônia pode falar isso muito melhor do que eu, né? Essa redução de danos, porque a gente está vivendo um momento difícil, ninguém esperava por isso, né? E para além desse momento de isolamento social, nós ainda estamos vivendo o que diz a página, que é um momento de uma crise de autoridade, né? Que é uma crise que se dá em qualquer tempo, mas no tempo agora, essa crise ela tá sendo assim muito pontual, porque para além da crise das autoridades políticas mundiais, ao lado dessa grande crise de autoridades políticas, há uma desumanização das criaturas. Veja bem, retira-se a humanidade de alguém, você transforma esse humano em coisa. E se você transformar esse humano em coisa, você pode fazer dessa coisa o que quiser. Isso é muito perigoso. E nós estamos vendo assim um boom dessas estruturas, né, vindo à superfície. Por exemplo, as questões raciais que nós temos visto explodindo nos Estados Unidos, explodindo no Brasil, né? O caso do George Floyd, que foi asfixiado por um policial branco, o caso do menino Miguel, né, que foi colocado no elevador pela patroa da sua mãe e caiu do 9º andar. Isso a gente consegue perceber um estado ainda de brutalidade latente, né? E um estado de incompreensão dos desejos de uma humanidade, de uma coletividade. E é exatamente isso que a Joana de Ângeles nos convida. Ela nos convida a rever a nossa moral, a rever a nossa ética. Dentro do espiritismo, a ética é a ética do cristianismo. É a ética do fazer ao outro aquilo que gostaria que fizessem conosco. E a moral, tal como nos ensina Kardec, é uma regra do bem proceder. E o bem é o bem em qualquer tempo. O bem combate o mal em qualquer tempo. Então, todas essas crises que a humanidade tem vivido, que são crises de autoridade, e quando a gente diz autoridade, deveria, na verdade, pensar em autoritarismo, né? Porque o autoritarismo é que não compreende o outro. Uma pessoa com autoridade, ela tem uma liderança nata. Nós temos visto nas nossas lideranças mundiais, religiosas, políticas, um autoritarismo, uma imposição da sua vontade. E em tempo de crise, a gente tem que pensar coletivamente. E é por isso que essas explosões elas estão acontecendo. Crises ambientais, crises políticas, crises raciais. E aí a gente fica pensando, nossa, tudo ao mesmo tempo, né? Justamente no momento que a gente está sendo isolado. Na verdade, pessoal, esse isolamento é um convite para que a gente reflita sobre essas consequências da crise na atualidade. O que você acha, Leila? Eu acho que você examinou muito bem o processo que nós estamos vivendo e às vezes encontro pessoas que falam comigo até por e-mail, porque não dá para falar de outra maneira, né? Peraí, deixa eu desligar aqui. Não dá para falar de outra maneira. As pessoas me perguntam assim, mas por que Deus permite uma coisa dessa, né? Será que isso é com a permissão de Deus, né? Porque a gente hoje já sabe que Deus não manda nenhuma praga para nós, nenhuma condenação, né? Nós sabemos hoje nós já sabemos que Deus é pai de amor, Deus é cúmplice, né? Deus é aquele que nos ama com amor desmedido. Jamais ele gostaria que seus filhos passassem por uma pandemia horrorosa dessa, mas ele nos deu a liberdade de escolha. Então, a resposta objetiva é essa.
nós, como seres humanos, como seres coletivos, na nossa dimensão de seres coletivos, né, naquela proposta de Allan Kardec, as 3 dimensões da nossa missão, como seres coletivos, nós temos errado muito. Nós precisávamos dessa parada. É o que você falou, a Terra estava gritando socorro. A Terra gritava socorro e os nossos irmãos menos favorecidos também. O ser humano esquecido da sua origem, esquecido da sua dimensão espiritual, começou a dominar as coisas do mundo como se não houvesse uma direção no planeta, que ele pudesse fazer tudo, acabar com as florestas, poluir os rios, deixar as pessoas morrendo de fome. Nós estávamos numa insegurança tão grande, meus irmãos, tão horrorosa, que nós precisamos dessa parada. Foi a Terra que gritou: chega, chega disso, vocês vão ter que buscar um novo direcionamento. Nós não tivemos só essa pandemia, já tivemos outras, e a gente passa pelas pandemias e esquece tudo. É como se a gente fosse um robô que perdeu a consciência, né? A verdade é essa. Então, a gente, agora, nesse momento de reclusão, eu estava lendo, aliás, eu estou trabalhando no livro de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Como eu estou na segunda parte, no Destino, Leon Denis fala da epidemia. Então, ele não fala pandemia, porque na época dele ainda não tinha havido uma pandemia, né? Que a grande pandemia foi a espanhola, ele já tinha desencarnado, eu acho, né? Mas ele fala em epidemia. E ele diz o seguinte, que as epidemias, elas vêm para nos fortalecer, para a gente ter um grande aprendizado do processo. E ele recomenda a gente não ter medo. Isso eu achei lindo em Denis, porque o medo não é bom parceiro. Porque se você tem medo do processo, se a gente entrar nesse pânico, nesse medo, nessa histeria, nós vamos nos tornar mais violentos ainda. Nós vamos nos tornar mais revoltados. Não tem que ter medo, porque está fora, como disse a Soninha, está fora da nossa decisão. Nós não temos condições de decidir sobre como a Terra vai reagir. Mas nós temos a decisão de começar a pensar por que a Terra reagiu assim. Por que nós fabricamos esses vírus? Porque fomos nós que fabricamos, com as nossas escolhas. Porque, como diz Einstein, a vida é como jogar uma bola na parede. Você joga e a bola vem na sua direção com a mesma força que você jogou. Então, como seres coletivos, nós estamos colhendo o resultado da nossa semeadura, que ninguém pode negar que a gente estava semeando de forma tão equivocada. Não é não, Soninha? Leila, realmente você tem toda a razão, a Terra está gritando. É interessante que eu tenho a possibilidade de olhar o mar e eu estou de cara surpresa, mas é interessante como está limpo. Outro dia eu recebi um vídeo de alguém que estava passando por aqui, de helicóptero, eu acho, e gravou. E parecia que estava gravando o Caribe, de tão transparente que a água estava, vendo as pedras lá embaixo. Então, quer dizer, os animais que estão reaparecendo, né? A gente está saindo um pouco de cena para dar espaço para esses outros irmãos. Mas eu acho que o que a gente pode falar também aqui é sobre a insegurança dessa crise, porque eu acho que saber que a crise veio para tirar aquela ilusão que a gente vivia, que a gente até já leu em algumas partes da Joana de Ângeles mesmo, né? Que a gente vivia naquela ilusão, no automatismo, né? E aí agora veio alguma coisa assim para dizer, opa, não é nada disso, você não tem controle de nada, o mundo não é desse jeito, você de repente você tem que se afastar de todo mundo, você não controla mais ninguém, nem você, se você já tem um pouco mais de idade, você que é controlado porque seus filhos não deixam você sair de casa de jeito nenhum. Então, quer dizer, como é que é essa questão da insegurança, né? Você deve ficar se perguntando aí, como é que eu faço? Então, eu estou aqui, estou com medo. E ter medo
nesse momento, dependendo, é claro que não é ter um medo exagerado que eu vou acabar tendo taquicardia e passando mal, mas ter medo no sentido de que é o que vai me mover para me cuidar, então eu vou, se eu precisar sair, eu vou sair protegida, se eu vou me proteger não por minha causa apenas, mas também pelo outro, porque se por acaso eu pego essa doença e aí eu fico assintomática, eu não sei. A minha prima, que é praticamente minha irmã, fomos criadas juntas na mesma casa, ela se sentiu mal um pouquinho há pouco tempo, aí resolveu fazer o exame por conta da mãe dela, que já tem 80 e poucos anos. Quando chegou lá, ela descobriu que ela tinha tido Covid já há algum tempo atrás, né? E ela é uma pessoa assim, a gente até brinca que álcool em gel é uma coisa que já faz parte dos ingredientes do almoço na casa dela, né? Porque ela é uma pessoa cuidadosa. Ela já tinha tido, não está mais transmitindo o vírus, e não tem a menor ideia do que aconteceu. Quer dizer, a gente ainda tem essa incerteza das pessoas, dos médicos, né, dos pesquisadores, que uma hora isso é um vírus muito novo. Então você vai se perguntar, tá, Sônia, mas como é que eu vou fazer? Bom, primeira coisa, se você está aí com medo, está se sentindo inseguro, isso está lhe fazendo mal, você pode perceber que o teu sono está diferente, o seu apetite está diferente. Se você tem mais idade ou se você tem alguma comorbidade e não pode sair de casa, a falta de exercício pode também estar te trazendo algumas dores. Então você vai fazer o seguinte, você vai começar se perguntando, né? Uma oração, que é sempre boa, oração é bom para tudo, né? Você se pergunta o que tão ruim está te acontecendo. O que está te acontecendo de pior? O que pode? E aí você pergunta por que isso é tão ruim assim? Por que é tão ruim? Ah, é ficar fora, é ficar longe dos meus filhos. E aí você vai começar a perguntar o que você pode fazer para lidar com isso. Hoje, nós temos um isolamento muito abençoado, gente, porque a gente está aqui falando, a gente pega os filhos, a Leila já estava acostumada com isso, porque os filhos moram fora do Brasil, né? Mas agora a gente pode fazer isso. É claro que a gente não pode abraçar, mas aí a criatividade humana cria uns braços de plástico que você pode abraçar o outro. Então, isso é muito abençoado. Mas aí você vai perguntar, como é que eu posso lidar com isso? Procurar mais contato com as pessoas, pela online, né? Se você não está aguentando, a telemedicina está aí para você procurar um médico e dizer, olha, doutor, estou me sentindo assim, estou me sentindo... Psicólogo também atende online, está atendendo online para você poder botar isso para fora. E aí você pode também trazer o como é que você lidou no passado com situações parecidas. Talvez quando um filho viajou para um lugar distante, talvez quando você teve que fazer uma viagem sozinho, ou você teve alguma doença que precisou também ficar isolado no hospital. Alguma coisa aconteceu e você vai saber, quando você parar para pensar nisso, que você ficou muito mal também, ou então nada de doença, nada de isolamento, mas alguma situação onde você se sentiu muito mal, onde você ficou muito inseguro. E aí busca essa situação e busca com isso os recursos que você utilizou para sair disso, porque você saiu, você continuou vivendo e chegou até aqui. Então, vê quais os recursos que você usou, porque eles estão em você. É que talvez como essa vida tenha sido tão automatizada ultimamente, você não tenha se dado conta. Mas olha que oportunidade maravilhosa de você descobrir aí dentro de você recursos para você lidar com a vida. Quando tudo isso passar, você vai estar mais forte, não é assim? E aí, depois que você fizer tudo isso, você já viu o que está te acontecendo de ruim, por que é ruim, como é que você pode lidar com isso, quais os recursos que você já tem, que você tem utilizado no passado, numa situação semelhante, e aí você vai poder, diante disso tudo, olha, já passei por isso há tantos anos atrás, há meses, há dias que seja, mas como é que você vai estar daqui a um mês? Se imagina como é que você pode estar com todos esses recursos daqui a um mês. Porque passa, né? A Rosália cantou, a Rosália falou. Tudo passa. E quando passar, como é que você vai querer estar?
O que você vai ter melhorado? Não só na questão do isolamento, mas na sua questão de olhar o mundo, de olhar o mar mais limpo, de poder ajudar o outro. De repente, você ajuda doando uma cesta básica ou ligando para conversar com aquela pessoa que você sabe que está sozinha. Como é que você vai querer estar daqui a um mês? E aí, você vai treinar isso. Sabendo disso, você vai voltar o seu olhar para o presente, vai manter o seu foco no presente e vai fazer o melhor que você pode agora. Porque, como a gente sempre ouviu e agora está tendo que experimentar na carne, a única coisa que existe é o agora, é o presente. Então, viva o seu presente, treine, desenvolva as suas habilidades. Eu aprendi até a fazer máscara, eu nunca tinha costurado, aprendi até a fazer máscara. Você, com certeza, pode aprender a fazer outra coisa, nem que seja conversar com o seu vizinho pelo interfone. Né? Não é isso, Leila? Tá com o interfone. O importante, meus irmãos, que a Soninha está falando, é estabelecer uma rotina diferente. Porque a nossa vida, nós tínhamos aqueles hábitos, né? A gente estava levando a vida com aqueles hábitos que a gente gostava, a escolha é nossa. E no momento que você foi botada dentro de casa, a gente tem que criar uma rotina, estabelecer uma rotina. Por exemplo, eu ia no salão pintar meu cabelo, eu já não posso ir no salão, então meu cabelo já está branco, preto e vermelho, eu não sei. Mas eu estou gostando, estou achando, meu cabelo está crescendo tanto que eu estou virando uma Rapunzel. Falei, eu estou gostando, eu estou dando um novo olhar para esse momento, né? Mas o importante mesmo de tudo que a Soninha falou, que foi importante, é o pensamento. O nosso pensamento é construtor. Eu estou dizendo agora com a experiência de médium que eu tenho. Olha, eu já sou médium há mais de 30 anos. Mas nessa pandemia, os espíritos me pegaram de jeito. Vinham pensamentos assim horrorosos na minha cabeça. Eu não sei se eu me tornei invigilante ou se eu fiquei triste além da conta, mas os espíritos, teve um dia que eu acordei quase que molhada de suor, porque os espíritos me mostraram eu toda entubada e morrendo no hospital, ou então em desdobramento, eu fui ver algum irmão meu que estava passando pelo processo e eu me coloquei no lugar. Então eu fiquei com aquela imagem, eu falei, Jesus, então eu preciso passar por isso, é isso que... Eu aceitei a ideia. Como eu aceitei a ideia, eu comecei a ter sintomas. Olha que coisa interessante que é o pensamento. Até eu caí em mim e falei, meu Deus, mas se fosse um espírito bom, ele não ia me fazer passar por esse processo de tanto medo. Eu tive um medo enorme. E o medo mexe com a sua pressão, mexe com o seu batimento cardíaco, mexe com tudo. Me deu até falta de ar. Eu achei que eu estava tendo um pânico, uma ansiedade, alguma coisa assim, diante de uma imagem que eles são capazes de colocar na nossa cabeça. Veja o que eu estou falando, meus irmãos. O pensamento é tudo. Foque em Deus. Deus é energia. É a energia pura que vem do universo, é o nosso Pai Celestial, é Deus. E se você está sentindo algum sintoma, alguma coisa, né, existe todos esses procedimentos que a medicina já está dando, de como lidar com esse vírus. E a gente tem que seguir esses procedimentos, fazer as respirações e pedir muita ajuda espiritual. Peça o seu anjo da guarda para te proteger, porque o pensamento pode te levar para campos que você nem precisaria estar. É claro, a gente tem que ter a certeza que ninguém morre antes do tempo, não morre. Ninguém vai desencarnar antes do tempo, porque nós temos um projeto de vida, a gente traz esse projeto de vida, e se a gente cumpre tudo direitinho, o que o conhecimento nos informa, porque se você vai querer ir de peito aberto
nas manifestações, porque você é forte, porque você é poderosa, você está correndo o risco de ser campo aberto para esse vírus. Mas se você está fazendo tudo direitinho, está se alimentando direito, fazendo com que o seu nível de defesa esteja bom, tomando vitamina D, etc. e tal, tudo isso que os médicos nos aconselham, que hoje a informação nos cerca de cuidados, e se acontecer de adoecer, calma, é porque teria que passar pelo processo mesmo, como disse a Soninha, que a prima dela passou, primo, sobrinho, não sei, passou e nem percebeu. Muita gente se contaminou e nem percebeu, né? Assim, e vamos passar por esse processo sem medo. Só para resumir, tem uma história que na religião Bahá'í, o Nasruddin conta, que na peste negra, né, aquela que levou 50 milhões de pessoas, que Nasruddin foi conversar com a morte e perguntou à morte assim, mas olha, foi conversar com a peste negra, né? Olha, você falou que ia levar só 10 milhões de pessoas e levou 50 milhões? E aí que a peste negra disse para ele, não, eu só levei 10 milhões, 40 milhões morreram de medo. Então, assim, é uma metáfora, mas que tem a ver com o nosso sentimento. Como diz Denis, não tenha medo. Medo não é um bom parceiro. Confie em Deus, confie no conhecimento que nós trazemos de que a morte não existe, que esse processo vai passar, né? Imagina que você está fazendo aquele exame que faz uma barulhada danada, né? E você entra no exame daquele, você pensa que vai morrer, né? Que é 30 minutos. Como é que chama aquele exame mesmo, Rosário? A tomografia que a gente faz? Ressonância magnética. Ressonância magnética, você entra dentro de um túnel e aquilo faz um barulhão danado. Se você não controlar o seu pensamento, a sua respiração, você entra em pânico. Quanta gente não consegue fazer aquele exame? Entra em pânico porque não consegue controlar o pensamento e a respiração. Foca no bom pensamento, meus irmãos. Pega um livro para ler, não fica vendo essas notícias na televisão, que são necessárias. Uma vez no dia você vai saber como é que está, não precisa ficar o dia inteirinho acompanhando as dores dos nossos irmãos, não. Vamos orar por eles. Vamos orar por nós todos. Ô, Rosário, agora acho que está na sua vez. Então, a gente vai se despedindo, agradecendo a todos, né, por estarem conosco. E lembrando, Joana, no final da página, o convite a gente colocar o nosso coração em ação, né? Coragem é colocar o coração em ação. Muita coragem para todos nós. E lá no céu vem a lição do ser que um dia rastejou e hoje encontra em voo leve a liberdade, a amplidão. É preciso coragem de amar o mais que possa amar, e ser afeto nesses dias é revolucionar. Por isso acalma coração, o amanhã já vem, que a esperança mova ao dia e que te leve mais além. Isso vai passar, isso vai passar. Toda crise oportuniza um novo começar. Beijo grande, meninas. Estava com saudade. E como uma dica também, vamos procurar fazer coisas que nós nunca pensamos em fazer. Por exemplo, eu estou fazendo Tai Chi Chuan, olha que legal. Mudei o cabelo, estou fazendo Tai Chi Chuan. Isso mesmo. Soninha? Maravilha mesmo, maravilha. Então é isso que a gente acabou de ouvir, né? A esperança.
A gente precisa ter esperança, mas aquela esperança ativa, a esperança de confiar em Deus, de saber que Ele é o nosso Pai, que Ele é o nosso piloto, como eu falei na semana retrasada lá no Jesus Cuidando de Você. Deus é o nosso piloto, né? O piloto do nosso navio, é o piloto do nosso avião, é Ele que nos guia. Então vamos ter essa esperança, vamos ter a esperança ativa, buscar fazer as coisas mesmo. Eu sei que vai ter uma hora que vai ficar mais difícil, porque é normal para todo mundo. Se você estiver aí feliz da vida, sem pensar em nada, aí pare e pensa que está acontecendo alguma coisa aí que você precisa corrigir. Porque ninguém está totalmente feliz, a menos aqueles que já estão tão espiritualizados, né, que já acreditam em Deus, porque a nossa crença, no nível evolutivo que a gente está, é aquela crença de que Deus sabe de todas as coisas e é Ele que guia o meu barco. Mas a gente ainda está meio como Pedro, né? Me ajuda aí, Jesus. Gente, um bom beijo enorme para vocês. Leila, para Rosália, Cassiano também, que está aí nos dirigindo, e para todos vocês, e até a próxima. Então, meus irmãos, estamos finalizando os nossos trabalhos com muita alegria no coração, apesar desses momentos difíceis que nós, humanidade terrena, estamos passando. Como cantou tão lindamente a Rosália, tudo vai passar. Vai passar. Se a gente não puder assistir encarnada, nós vamos assistir desencarnados. Mas nós vamos assistir, porque ninguém vai morrer nunca. Nós não vamos morrer. Nós vamos viver sempre. Foi Jesus que nos falou: vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vamos viver a abundância do sorriso, a abundância do sol, que é tão lindo no nosso país. Vamos viver a abundância dos amigos que transitoriamente separados, mas nós sabemos que estão lá nos aguardando. Vamos viver tudo isso com muita alegria no coração, com muita gratidão, porque a gratidão é o Wi-Fi de Deus. Um beijo a todos, um beijo, Rosália, muito obrigada, Soninha, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.